Bom, se o batismo verdadeiro, não é? Suponhamos que o batismo verdadeiro seja em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Apenas. Ou, por outra, suponhamos que seja os que dizem batismo verdadeiro é apenas em nome do Senhor Jesus. Então, pergunto eu, em nome de quem foi batizado o Senhor Jesus? Porque nós vemos na Bíblia que o Senhor Jesus é batizado ou foi batizado por João Batista. Então, em nome de quem o Senhor Jesus foi batizado? Logo, não é? Concluímos que não tem nenhum poder, não é? Dizermos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou se apenas dizemos em nome de Jesus, porque o próprio Jesus batizou. Será que ao batizar João Batista falou o nome dele? Falou o nome de Jesus? Falou o nome de Deus? Então, não tem nenhum poder em tirar nome ou palavra da boca. Dizer em nome de alguém, não é? Ou seja, não é citar palavras, é fazer algo sob a autoridade de alguém, sob mandato de alguém. Isto é fazer em nome de alguém, em nome desta pessoa. Então, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há nenhuma diferença em batizar apenas em nome do Senhor Jesus. Não existe nenhum erro, não é? Bom, para limarmos este problema, não é? Estas dúvidas que têm surgido no seio cristão e na mente dos fiéis, vamos recorrer à Bíblia Sagrada, não é? A palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 28, no seu verso 19. É o Senhor Jesus falando, não é? Diz assim a palavra de Deus: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E vamos também, não é? Proceder com a leitura no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 16. Diz assim a palavra de Deus: porém, o Espírito Santo ainda não havia sido derramado. Apenas eles tinham sido batizados em um nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a confusão que tem surgido quanto ao batismo no seio cristão é exatamente através desses dois textos que terminamos, que acabamos de ler, não é? Então, os que defendem o batismo ser, não é, o batismo correto, não é? Os que dizem que o batismo verdadeiro seria, na verdade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles baseiam-se no livro de Mateus, capítulo 28, no seu verso 19, não é? Onde o Senhor Jesus recomenda, dizendo: ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já os outros, não é? Que dizem que o batismo seria apenas em nome de Jesus, eles dizem que em nome do Pai, eles dizem Pai não é nome, eles dizem Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Então, seria apenas, não é? A maneira correta de batizar os fiéis seria, não é? O texto, não é? A base, na verdade, podíamos levar o texto que está no livro de Atos, capítulo 8. Bom, meu querido irmão, as pessoas, não é? Elas podem ser batizadas, os fiéis podem ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim como elas podem ser batizadas apenas em nome do Senhor Jesus. Não há nenhum problema nisso, porque se eu batizo as pessoas em nome do Senhor Jesus e prontos, ou então se batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não há nenhuma divergência. Isso, ou seja, batizar as pessoas em nome de Jesus é o mesmo que batizar elas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ok, se eu digo em nome do Pai, do Filho, em nome do Filho, este Filho se trata do Senhor Jesus. E se eu digo apenas em nome do Senhor Jesus, estou a falar do Filho. Então, tanto faz, não há nenhum problema nisso. Bom, então essas pessoas que têm falta de conhecimento ou que tem problema nisso, diz o apóstolo Paulo, são pessoas que causam divisão, são pessoas que, na verdade, a verdade do evangelho já sumiu das suas vidas, já sumiu das suas mentes, já sumiu do seu meio. Bom, suponhamos, não é, que eu pegue um fiel, não é, um crente, alguém que acredita no Senhor Jesus, não é, leve ele à praia
E lá chegando eu encontro, não é, uma outra pessoa que nunca ouviu falar do Senhor Jesus, não acredita em Deus, não é, não tem fé em Jesus. Eu peguei eles os dois, batize eles ao mesmo tempo, ou seja, mergulhe eles, quis dizer, na praia ao mesmo tempo, ou, não é, ou seja, cada um deles ao seu tempo. Pegue o fiel, o crente, mergulhe ele na água, na praia, todo ele. Por sua vez, pegue o outro, o descrente, mergulhe ele a seu tempo. Então, qual deles diríamos que foi batizado? Porque eu peguei eles, mergulhei do mesmo jeito. Então, qual deles foi batizado? Diria eu que o que foi batizado é aquele que antes ouviu falar do Senhor Jesus. Logo, quero eu, não é, fazer entender ao amado irmão que batismo não tem nada a ver, ou seja, o batismo nas águas, o batismo mais conhecido nas águas, porque existem vários batismos, não é? O apóstolo Paulo vai nos dizer que os nossos antepassados eles foram batizados nas nuvens, foram batizados no fogo, foram batizados, até alguns mesmo batizam-se pela morte, pelos mortos, quer dizer. Então, existem várias maneiras de alguém ser batizado. Então, batismo, temos de entender bem a palavra batismo, ou seja, o significado verdadeiro da palavra batismo. Bom, voltando, então, peguei duas pessoas, peguei o fiel e o infiel. O que acredita no Senhor Jesus e o que não acredita, mergulhei eles na mesma água, ao mesmo tempo, ou cada um ao seu tempo. Qual deles diríamos que foi batizado? Então, o que foi batizado é aquele que antes ouviu e acreditou no Senhor Jesus. Porque antes mesmo que a pessoa seja colocada na água, ou seja imergida, seja mergulhada na água, a pessoa já é batizada. Porque batismo não é aquele ato de meter a pessoa na água. Batismo, não é? É o assunto que se trata antes da pessoa entrar na água. Então, se alguém não ouviu, não acredita no Senhor Jesus, é por isso mesmo que, deixa só eu atualizar, amado irmão, é por isso mesmo que João Batista, ao batizar as pessoas, antes de meter nas águas, ele primeiro tinha um assunto que se tratava lá fora da água. Ele dizia, arrependai-vos. Ele atualizava as pessoas, ou seja, ele informava as pessoas o porquê de entrar na água. Então, se eu encontro uma pessoa lá na praia que nunca ouviu falar de Jesus e eu traga comigo um fiel, uma pessoa que já ouviu falar de Jesus, mergulhe eles os dois na mesma água, apesar de ser na mesma água, até nós podemos orar por aquela água. Não terá nenhum efeito para a pessoa que não acredita em Jesus, porque batismo, na verdade, é no coração. Bom, os que dizem que, na verdade, o batismo seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles baseiam-se, não é, no texto que acabamos de ler, livro de Mateus, capítulo 28, verso 19, onde o Senhor Jesus vai dizer, vai dar uma recomendação aos seus discípulos, dizendo, ide por todo o mundo, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já os outros, não é, negam se basear nesse texto. Não é? Os outros que se contrapõem a esse texto, eles dizem que o batismo na verdade seria apenas em nome do Senhor Jesus, baseando-se no outro texto que acabamos de ler no livro de Atos, capítulo 8, verso 16. Então, qual é o problema na verdade? Hoje eu vim aqui para resolver essa questão. Na verdade, vim limar a dúvida, não é? A confusão que estas pessoas, a Bíblia vai dizer, estas pessoas, nem todas elas querem aprender, nem todas elas, na verdade, deixam-se ensinar. Elas vêm como sabe tudo, como pessoas que conhecem, na verdade, não conhecem, não sabem. Então, eu não vejo problema, eu não vejo nenhuma confusão de qual seria a maneira correta de se batizar os fiéis. A Bíblia vai chamar estas pessoas de pessoas que causam divisão nas igrejas. Por que causam divisão? Porque, na verdade, não há, eles criam um problema, contextos isolados, e para além de serem isolados, textos nos quais, na verdade, não há problema, não é? Então, qual seria o verdadeiro batismo? Sendo que Jesus, não é, o nosso Senhor, nos recomenda batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
os outros que contestam, não é? Os outros que não acreditam que o batismo seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bom, não estou eu, não é? Não estou eu em lado algum. Eu só vim esclarecer, não é? Na verdade, tanto uns como os outros. Vim trazer um esclarecimento a respeito deste assunto. Então, os outros, não é? Que se contrapõem, não é? A estes que dizem que o batismo seria em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eles se baseiam no livro de Atos, capítulo 8, acabamos de fazer a leitura, verso 16, onde diz, porém, eles, os discípulos, ou seja, os recém-pregados evangelhos, os recém-convertidos, ainda não haviam recebido o Espírito Santo. Apenas eles haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, eles têm uma complicação em suas mentes, porque Jesus disse batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porém, eles notam na Bíblia pessoas sendo batizados apenas em nome do Senhor Jesus. Então, qual seria, ou seja, quais seriam palavras que tiraríamos da nossa boca, que os batizadores, os pregadores, apóstolos, tirariam das suas bocas ao batizar os batizandos, ao batizar os fiéis? Então, estes, não é? Os que acabamos de dizer agora, os da oposição, os que dizem não se pode batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estes dizem que Pai não é nome, Filho não é nome e o Espírito Santo não é nome. Então, não sendo nome, não seria, ou seja, Jesus não estava a se referir, Jesus não disse para que nós soltássemos palavra Pai ao batizarmos as pessoas, ou Filho, ou Espírito Santo. Porém, batizaríamos apenas em nome de Jesus. Então, eles também vão se basear no livro de 1 de Timóteo, capítulo 3, verso 15 em diante, onde diz, não é? O apóstolo Paulo vai dizer, a igreja local, não é? Que é a coluna e o alicerce da verdade. Depois, o último verso vai nos dizer, na verdade, grande é este mistério. Diz assim, Deus se manifestou em carne, não é? Foi justificado em espírito, não é? Estou eu aqui recitando, não abri a Bíblia, se a memória não me falha, diz assim, Deus manifestou-se em carne, não é? Foi justificado no espírito, foi visto pelos homens, quer dizer pelos anjos, pregado entre os homens na terra. Então, eles dizem que este mistério, não é? Na verdade é mistério. Então eles se baseiam nesse texto, não é? Nessas palavras do apóstolo Paulo. Disse grande este mistério. Então eles dizem que Deus é um só que se manifestou em todos estes personagens. Então eles dizem, Deus se manifestando em todos esses personagens, foi visto pelos anjos, pregado no mundo, justificado em espírito. Então eles dizem, bom, claro que nós notamos que Jesus Cristo é quem foi pregado no mundo. Então, quando diz Deus, nós acreditamos que Deus é apenas um. Agora, quero eu, não é? Primeiro vou passar limando esta informação aos da oposição, ou seja, aos que contestam o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, diria eu, não é? Pai não é nome, sim. Filho não é nome. Espírito Santo não é nome. Na verdade, quando se diz, quando o Senhor Jesus disse, ide, batizai, ou seja, ide, fazei discípulos, batizando-os em nome não quer dizer que nós diríamos o nome Pai, Filho e Espírito Santo, claro. Em nome quer dizer, certo dia o Senhor Jesus, não é? Deixa eu só aqui repisar alguns textos bíblicos, algumas passagens bíblicas. Certo dia, o Senhor Jesus pega um chicote, não é? Então ele começa a espancar, na verdade, pessoas no templo, porque estavam lá profanando o templo, a casa do seu pai, não é? A igreja. Então ele pega chicote, vai batendo e vai expulsando, vai lançando mesas de cá para lá. E algumas pessoas fizeram essa questão. Em nome de quem e com que autoridade fazes estas coisas? Então, em nome de quem? Quando se diz batizai, batizando-os em nome, não é? Creio eu, não é? Que o Senhor Jesus estava a dizer, em nome quer dizer
debaixo de que autoridade? Ou quem vos mandou? Então, quando alguém batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, na verdade, não é? Não era exatamente para se soltar palavras Pai, Filho e Espírito Santo. Era para fazer aquilo em nome, ou seja, debaixo da autoridade daquele que nos mandou, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Visto que a palavra batismo, não é? Provém da palavra bapto, que significa ser mergulhado, ser tapado todo, ou estar sob, não é? Então, acredito eu, ou diria eu, que o batismo, de forma correta, ou a maneira verdadeira de batizar os fiéis, seria, na verdade, o batismo por imersão e não por aspersão, segundo temos visto em muitos outros meios ou outras religiões, não é? Então, o batismo